E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa segunda parte da aula de geografia dessa semana. E nessa segunda parte da aula de geografia, a gente vai começar o bloco 3, que se chama o relógio de sol e as direções cardeais. Logo no início, diz o seguinte: nas aulas anteriores, você e seus colegas construíram um relógio de sol com a ajuda do professor. Com esse instrumento, puderam observar o movimento aparente do sol no céu, como mostram as cenas a seguir. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o nosso relógio de sol por conta de todo esse problema que está acontecendo, tá? Mas eu vou explicar para vocês sobre os pontos cardeais e depois a gente vai fazer um relógio de sol. Eu faço aqui, vocês fazem aí, ok? Vamos lá, pessoal. Seguinte. Trocar ideias. Número 1. A gente só vai fazer a número 1 do trocar ideias. Eu quero que vocês conversem com o pai, mãe, o adulto que mora com vocês, ok? Número 1. Ao observar as imagens acima, o que você concluiu em relação ao movimento do Sol no céu ao longo do dia? Então, quando a gente olha as imagens da página 164, percebam que há duas imagens. Uma, o Sol está aqui, e na outra, o Sol está aqui. O que a gente pode concluir ao observar essas imagens aí? Ao observar o movimento do Sol no céu? O que a gente pode concluir? Quero que vocês conversem com o adulto que mora com vocês, ok? Página 165 tem o textinho que se chama O Movimento Aparente do Sol e as Direções Cardeais. Vamos ler e eu vou explicando, pode ser? Ao observarmos várias vezes o relógio de sol, percebemos que em determinada época do ano, o Sol nasce sempre na mesma direção e se põe do lado oposto. Infelizmente, a gente não conseguiu observar, né? Isso nos dá a impressão de que estamos parados e que o Sol que está se movendo de leste para oeste. Mas não é isso que acontece, pessoal. Não é o Sol que está se movendo, certo? Eu vou explicar o porquê. A gente vê então, se a gente fosse observar o nosso relógio de Sol, a gente ia ver que o Sol nasce sempre na mesma direção e vai se pôr sempre do lado oposto. Isso vai nos dar a impressão de que o Sol que está se movendo, mas não é o Sol que se move. Vamos ler o post-it que está do lado? No post-it do lado diz o seguinte: o movimento de rotação da Terra é responsável pela existência do dia e da noite. Esse movimento tem duração de aproximadamente 24 horas. A Terra, o planeta Terra, ele faz um movimento que se chama movimento de rotação, ou seja, ele gira em torno de si mesmo, tá? É um movimento que ele gira em torno de si mesmo. Então não é o Sol que está se movendo de um lado para o outro, não. É o planeta Terra que está girando em torno de si mesmo. Né? Enquanto um lado do globo terrestre está de dia, o outro lado do globo terrestre vai estar de noite. Porque é isso que faz com que possibilita ter o dia e a noite. Porque o planeta Terra ele gira em torno de si mesmo, certo? Como se fosse um peão, ele gira em torno de si mesmo. Não é o Sol que gira em torno da Terra. Então, fiquem atentos nisso. Continuando. Como você já estudou em Ciências e Matemática no terceiro ano, é a Terra que gira em torno de si mesma, como se fosse um peão em movimento. Portanto, não é o Sol que se move, e sim o nosso planeta, ok? Tá claro isso? Isso aí é importante, hein? Então, não é o Sol que gira em torno da Terra, tá? É a Terra que gira em torno de si mesma. Isso é um movimento de rotação, ok? Continuando aí. O Sol é muito maior do que a Terra, além de estar muito distante do nosso planeta. Então, o Sol, ele é uma estrela, ele é muito, muito grande, ele é muito maior do que a Terra. E ele está muito, mas muito distante do nosso planeta. Embora às vezes não pareça, mas ele está muito distante. Se ele estivesse muito próximo, ia fazer muito mais calor do que já faz, tá? Para se ter uma ideia, se a Terra fosse uma esfera com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, o Sol estaria a cerca de 1,5 quilômetros de distância e seria uma esfera de 11 metros. Então, diminuindo o tamanho desses dois,
esses dois astros, isso mostra que a Terra ela é muito, muito, muito petitinha em comparação ao Sol. Olha nessa imagem que está na página 165. Nessa imagem da página 165, a gente pode ver a Terra bem pequenininha aqui e o Sol, essa estrela grandona. A Terra bem pequenininha aqui, percebam que tem duas setinhas em volta dela. Isso mostra que ela está girando em torno de si mesma. E prestem atenção a esse lado aqui, que está de frente com o Sol. Esse lado do planeta Terra que está de frente com o Sol está representando que é dia. E o lado do planeta Terra que está de costas para o Sol está representando que é noite. Certo, pessoal? Continuando. Desde que perceberam que o Sol nasce sempre na mesma direção, as pessoas passaram a usá-lo como ponto de referência para se localizar, dando nomes às direções em que ele nasce. O Sol, ele nasce sempre numa mesma direção, tá? E as pessoas, antigamente, elas usavam o Sol como referência, né, para se localizar. O local em que o Sol nasce, né, a nascente, ele se nasce no lado leste ou no oriente. E ele se põe no poente, no oeste ou no ocidente. Então, pessoal, a gente vai estudar os pontos cardeais nessa aula. É importante que vocês saibam que são 4 pontos cardeais, mas nesse momento a gente vai ver 2, né? O leste e o oeste, certo? Leste e oeste são 2 pontos cardeais. O leste é o lado em que o Sol nasce, certo? O Sol sempre vai nascer do lado leste. O lado oeste é o lado em que o Sol vai se pôr, certo? Que ele vai se esconder. Então, o Sol ele sempre nasce do lado leste e sempre se põe do lado oeste, tá? Se vocês observarem, o lado oeste, o lado leste, que é o lado em que o Sol nasce, se vocês acordarem cedinho, por volta de umas 6, 7 horas da manhã, vocês vão ver o Sol nascendo. Aqui em Andradas, né, ele vai nascer sempre lá ali do lado do Parque Municipal. E ele vai se pôr ali dos lados, indo pro jardim, né, da pista que vai pro jardim. Então percebam isso, façam esse exercício, acordem cedo, nem que fosse só para ver o Sol nascer e depois voltar a dormir. Ele vai nascer do lado, né, do Parque Municipal, que é o lado leste, e vai se pôr do lado oeste. Outra maneira fácil da gente conseguir saber qual que é o lado leste e qual que é o lado oeste, o lado leste vai ser sempre o que o nosso braço direito vai estar apontando. E o lado oeste vai ser o contrário, né? Vai ser onde o nosso braço esquerdo vai estar apontando. Então, se vocês abrirem os braços assim, é que não vai dar para vocês verem, mas se vocês abrirem os braços, o seu braço direito ele vai estar apontando para o leste, e o seu braço esquerdo vai estar apontando para o oeste, tá? Eu vou mandar um vídeo explicando sobre isso, tá bom? Como vai ficar fácil da gente nos orientar. Então, o que eu quero que vocês entendam com essa minha explicação é que a Terra gira em torno de si mesmo, ela faz um movimento de rotação. Isso possibilita que haja o dia e a noite. E além do mais, eu quero que vocês saibam que o Sol, ele nasce do lado leste e ele se põe do lado oeste, certo? Continuando. O norte e o sul. O norte e o sul, eles são os outros 2 pontos cardeais, tá? A partir das direções leste e oeste, né? Leste, nascente do Sol, e oeste, o poente, definidas pelo movimento aparente do Sol, foi possível definir outras 2 direções, norte e sul, que apontam para os polos terrestres. Os polos terrestres, eles vão ser os extremos geográficos do nosso planeta. Os polos terrestres vai ser o polo norte e o polo sul, certo? Os lugares mais extremos do nosso planeta, certo? Então a gente viu que o Sol ele nasce do lado leste e se põe do lado oeste. E depois, além desses 2 pontos cardeais, vai ter o ponto cardeal norte e o ponto cardeal sul, tá bom? Então olha só, nessa imagem aqui, o que a gente pode ver?
a gente vê o globo terrestre aqui e a gente vê o Sol. No globo terrestre, a gente vê o N, ele representa o norte, o S, o sul, o O, ele representa o oeste e o L representa o leste. Então, o Sol, ele nasce aqui do lado leste e se põe do lado oeste. No norte aqui e o sul, certo? Eles são os dois extremos do nosso planeta Terra, tá bom? Continuando, as direções norte, sul, leste e oeste são chamadas de pontos cardeais e podem ser abreviadas assim: N, norte, L, leste, S, sul, O, oeste. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês saibam, que existem 4 pontos cardeais: o norte e o sul, que são os dois extremos do nosso planeta Terra; leste, que é o lugar, é o local, é o ponto cardeal onde o Sol nasce; e oeste é o ponto cardeal onde o Sol se põe. Beleza, pessoal? Além dessa videoaula, eu vou estar mandando um vídeo explicando sobre esse conteúdo também, certo? E para vocês saberem onde o Sol nasce, mais uma vez eu falo para vocês, façam esse exercício, acordem de manhã, apontem o braço direito de vocês para o lado onde o Sol vai nascer, que vai ser ali para os lados do Parque Municipal, tá? E depois vocês estiquem também o braço esquerdo de vocês. O braço esquerdo de vocês vai apontar lá para a saída de Santo Antônio de Jardim, né? Na estrada que vai para Santo Antônio de Jardim. Então, vocês vão saber quais são os pontos cardeais. Aí, à frente de vocês vai ter o norte e atrás vai ter o sul. Então, façam esse exercício, tá bom? Garanto que vocês vão aprender facilmente, porque vocês são inteligentes pra caramba. Certinho, pessoal? Então, essa foi a segunda parte da nossa aula e eu volto no nosso terceiro e último vídeo para explicar para vocês as atividades dessa aula. Certinho, pessoal? Bons estudos, até mais!